Olá, estudantes do Apocalipse, boa noite e a paz de Cristo a todos. Que alegria estar com vocês aqui nesse dia, nessa segunda-feira, dia 9 de maio de 2022. Hoje é um dia especial porque nós estamos atingindo uma marca expressiva de 50 aulas da nossa sala apocalíptica. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós estamos aqui conectados estudando as profecias. E essa aqui é uma grande sala de aula. Há pessoas do Brasil inteiro que estão assistindo essas aulas e eu estou neste momento muito feliz, com o coração grato a Deus, porque pela graça de Deus estamos aqui nessa aula de número 50. É muito bom estar com vocês. Estou conhecendo nessas 50 aulas, conheci muitas pessoas aqui que se inscreveram no canal, que participam aqui no chat, fazendo seus comentários, e eu agradeço a vocês. Parabéns para todos nós que estamos envolvidos nesse projeto da sala apocalíptica. 50 aulas, que bênção, né? Que Deus enche de graça a sua vida, que Deus derrame muitas bênçãos para você e para sua família, para todos que estão participando dessa sala apocalíptica. Eu gostaria de começar essa aula festiva, né, de número 50, com uma oração. Vamos fechar os olhos agora, se for possível, onde você está, e nós vamos falar com Deus. Eterno Pai, amado Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem conduzido as nossas vidas em direção a Deus, a salvação, em direção a Deus do Evangelho. Pedimos, ó Pai, as Tuas bênçãos sobre essa aula, que o Teu Santo Espírito se faça presente entre nós, nos dando entendimento e sabedoria para compreender os sinais da Tua vinda, para entendermos as profecias. E assim, Deus, a esperança da Tua volta estará arraigada no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque hoje estamos na aula 50 e o Senhor tem abençoado esse projeto, o Senhor tem conduzido todas as coisas, o Senhor tem ajudado pessoas, ó Pai, que tinham talvez dificuldade em aprender as profecias, em compreendê-las, e hoje essas pessoas estão entendendo, estão compreendendo, estão se esforçando cada vez mais, ó Deus, para compreender o livro do Apocalipse. Abençoe a todos os alunos aqui da sala, abençoe a mim também que vou explanar aqui o assunto de hoje, perdoa os nossos pecados, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que bom, né? Que bom, aula de número 50. Eu gostaria de só começar aqui a nossa aula de hoje, dando um recadinho aqui para vocês. Hoje nós vamos ter um sorteio todo especial, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês, como é a aula 50, nós vamos sortear esse livro, A Última Chamada. O livro hoje está aqui comigo, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó, o livro A Última Chamada do Pastor Bullion, tá? Esse livro fala a respeito de profecias, é um livro ilustrado. Não consigo abri-lo aqui porque ele está lacrado, tá? Mas é um livro ilustrado, colorido, tudo muito bonito. Se você quiser aprender as profecias de uma maneira fácil, esse livro A Última Chamada é uma excelente escolha, tá bom? Então, como é que você vai fazer para participar desse sorteio? Você vai preencher o link que está aqui na descrição do vídeo, tá? Vai cumprir as regras, vai clicar no link, preencher os seus dados, cumprir as regras, tá? E uma das regras é que você precisa participar do nosso grupo de WhatsApp. E o grupo de WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, você procura aí e preenche, tá? E nós vamos fazer o sorteio desse livro. Só que eu tenho uma novidade, tá? Sobre o sorteio. Vou falar para vocês, é um sorteio especial, né, dessa aula 50. É um livro até mais caro, né, posso dizer assim, dos livros que a gente costuma sortear aqui, como eu não tenho muita verba, né, muito dinheiro, os livros costumam ser os mais populares, e esse livro aqui é um livro bem caro, inclusive, tá? Fazendo a propaganda aqui do livro. E qual que vai ser a novidade? O sorteio não vai ser agora durante a aula. O sorteio eu vou fazer às 10 da noite de hoje, tá? Eu vou fazer às 10 da noite e vou mandar lá no grupo de WhatsApp o resultado. E também aqui no YouTube eu vou anunciar nas minhas redes sociais também, no meu Instagram, eu vou anunciar quem é o vencedor aí, do ganhador desse livro. Então não vai ser ao vivo o sorteio. Por que não vai ser ao vivo? Vou explicar para vocês agora. Essa aula de hoje está sendo gravada, tá? Dessas 50 aulas que nós fizemos, a maioria das aulas, eu acho que umas 47 pelo menos, foram aulas ao vivo. Toda segunda-feira eu estou aqui ao vivo falando para vocês, estudando as profecias, tá? E hoje, excepcionalmente, né, uma exceção aí, como eu falei, só foram 2 ou 3 aulas dessas 50, e hoje eu não pude fazer essa aula ao vivo.
Eu estou gravando aqui agora à tarde, nessa segunda-feira mesmo, tá no final da tarde aqui, acabei de chegar do trabalho, estou gravando e é quase ao vivo, faltam pouquíssimas horas para começar aqui a aula às 8 horas, que é o horário que vocês estão assistindo, tá bom? E eu tive que gravar porque vou acompanhar daqui a pouco a minha esposa, né, no exame que ela vai fazer aqui em Jundiaí, que é uma cidade próxima, então por isso eu não consigo acompanhar, não consigo fazer aula ao vivo hoje, tá bom? Agradeço a compreensão de vocês. Então, por isso, infelizmente, eu não vou conseguir colocar as mensagens do chat aqui, que vocês sempre escrevem, bastante coisa e eu leio. Podem continuar escrevendo, que eu vou ler todas as mensagens, tá bom? Eu vou estar acompanhando minha esposa, como eu disse, no exame, e vou estar lendo as mensagens e acompanhando a aula, tá bom? E por isso, né, também, além de não conseguir ler a mensagem no chat, eu não vou conseguir fazer o sorteio ao vivo, tá? Então assim que eu chegar em casa, eu vou fazer o sorteio e às 10 horas eu vou fazer esse sorteio e anunciar para vocês lá no grupo de WhatsApp, tá bom? E nas demais redes sociais. Então, preencha aí se você está assistindo ao vivo. E se você não estiver assistindo ao vivo, você tem uma horinha a mais aí, até às 10 horas, para preencher e participar do sorteio, tá bom? Cumpra as regras lá e que Deus te abençoe. Agradeço então a participação de todos e gostaria de parabenizar vocês mais uma vez por estarem participando dessas 50 aulas. Tem muita gente que está no canal aqui há bastante tempo, quase desde a primeira aula. Acho que tem gente desde a primeira aula. Quem estiver na primeira aula e desde a primeira aula, escreve aqui no chat que eu quero saber o seu nome, tá? Eu não lembro de todos assim, né? Mas eu sei que tem muita gente que está há bastante tempo. Como são 50 aulas é muito tempo. Mas escreva aí se você já está desde a primeira aula, para eu depois fazer aí um apanhado aí dessas pessoas, tá bom? Hoje nós vamos continuar aí o assunto das trombetas, tá? O assunto das trombetas, ele é muito importante, nós estamos fazendo várias aulas sobre as trombetas, tá? E ainda nem sei quantas aulas serão. E nessa sala apocalíptica, se é a primeira vez que você está aí participando, gostaria de explicar para você que nós estamos estudando, nós temos uma proposta um pouco diferente de estudo do Apocalipse aqui nesse canal. Nós estamos analisando livros, tá? Então, hoje o que nós estamos fazendo? Nessa temporada agora, nós estamos analisando o livro do pastor Hans LaRondelle chamado Profecias do Tempo do Fim. Ele é um especialista em Apocalipse e nós estamos analisando o livro dele. Já é a segunda temporada dessas 50. Eu fiz 22 aulas do primeiro livro. Qual foi o primeiro livro? Foi o livro Apocalipse 13, tá? Então, nós estudamos o livro Apocalipse 13, do autor Marvin Moore. Então, da aula 1 até a 22 foram a respeito do livro do Marvin Moore, Apocalipse 13. Foi uma bênção, muita gente gostou aí. E eu também apreciei muito essa aula, aprendi muito. E agora, nessa segunda temporada, da aula 23 até a 50, ou seja, 27 aulas estamos completando hoje, dessa segunda temporada do livro do pastor Hans LaRondelle, tá bom? Então essa é uma proposta diferente, tá? Eu sei que tem gente que gosta de estudar Apocalipse de outras maneiras, tá? Já teve gente que até reclamou aqui, né? Falou, você fica lendo citações de livros e tal, lê mais a Bíblia. Mas os autores que a gente usa aqui, eles estão comentando a Bíblia, falando sobre a Bíblia, interpretando as profecias, a estrutura do Apocalipse, né? Então é uma proposta diferente, não é uma proposta de dizer, essa é a melhor, essa é a certa, ou a outra é errada. Não, é uma proposta diferente, tá bom? E eu agradeço a vocês que estão aí dando audiência para o canal e participando. Eu só estou fazendo essas aulas porque tem gente assistindo, tá? Normalmente estamos tendo uma média de 40 pessoas aí assistindo, desde a primeira aula, e tem pessoas que assistem depois, né? E aí essas pessoas assistem e têm dado feedback pra gente. Eu calculo que tem uma média de umas 100 pessoas que estão assistindo todas as semanas, tá bom? E eu vou pedir para você deixar o seu like aí, porque o like é um meio de medir, saber quem está assistindo às aulas. Então o like é a nossa lista de presença. Desde a primeira aula até essa aula 50, o like é a nossa lista de presença. Então, deixa o seu like aí para saber quem está assistindo a aula, né? Daqui a alguns dias vou calcular e ver quantas pessoas estão assistindo, tá bom? Então vamos para a aula, para a gente já ir para a aula 50. Hoje nós vamos estudar sobre o santuário e as trombetas, tá? A gente já falou bastante sobre a questão do santuário aqui, né? No estudo do Apocalipse e também no estudo das trombetas, e hoje vamos falar um pouquinho mais, tá? Porque as trombetas são, antes de... A primeira trombeta é anunciada ali em Apocalipse capítulo 8, mas antes de ser falada ali da primeira trombeta, no Apocalipse capítulo 8, nós temos uma visão preliminar, tá? Nessa visão preliminar, nessa prévia
nessa introdução, digamos assim, o que nós vemos? Nós vemos ali uma visão do santuário. Então, por isso que o assunto do santuário é importante ao estudar as trombetas, ok? Vamos então aqui passar o nosso slide para a gente não perder tempo. Hoje, como eu disse, hoje infelizmente não está dando para ler o chat, porque eu não estou ao vivo, mas continue na aula, não saia da aula, apesar de não ser ao vivo, tá bom? O pastor Hans Rondelli, que é o livro que estamos estudando, esse é o pastor e o livro que estamos analisando aqui nessas aulas. Então vamos ver aqui o que nós estudamos na semana passada. Basicamente esse aqui foi o principal da aula da semana passada, da última segunda-feira, tá? Aula 49, se você não assistiu, eu te convido a assistir quando você tiver um tempo aí, tá bom? Então o que nós vimos na aula passada? Que as 7 trombetas, tá? Elas acontecem logicamente sucessivamente, tá? Durante a era da igreja, tá? Cristã, na era histórica da igreja cristã. E na quinta, sexta e sétima trombeta nós vemos um elemento diferente. Nós vemos ali que Deus manda alguns ais à terra, tá? Então são alguns ais que são anunciados ali na quinta, sexta e sétima trombeta. Como eu já falei, ai significa dor, né? A gente só fala ai em momentos de dor. Então o ai são juízos, são dores que vêm sobre a terra, tá? Basicamente é isso. De uma maneira simplória, né? A gente explica assim o ai. Na quinta trombeta nós vemos o primeiro ai, na segunda trombeta nós temos, na sexta trombeta, o segundo ai, e o terceiro ai está na sétima trombeta. Só que na quinta trombeta e na sexta trombeta, a palavra ai está ali apresentada. É dito que passou-se o primeiro ai, passou-se o segundo ai, mas o terceiro ai não é dito durante a sétima trombeta. Isso é interessante. E o terceiro ai, como nós já vimos em Apocalipse 8, ele precisa estar na sétima trombeta. É uma sequência ilógica, ele precisa estar na sétima trombeta. Só que a palavra não é dito ali que se cumpriu o terceiro ai. E aí o Hans Rondelli vai nos dizer, tá? Não só ele, mas vários estudiosos de Apocalipse, que o terceiro ai, que está na sétima trombeta, ele se cumpre nas 7 pragas. Quando caem as 7 pragas, está se cumprindo o terceiro ai sobre a terra. Então há uma conexão entre as pragas e as trombetas, tá? Como nós já vimos aqui, as trombetas elas acontecem, as 6 primeiras trombetas em tempo de graça, ou seja, em tempo que ainda há salvação para a humanidade, as pessoas ainda podem se arrepender. Quando chega a sétima trombeta, que começa as 7 pragas, porque a sétima trombeta, ela se cumpre nas 7 pragas, tá? As 7 pragas fazem parte da sétima trombeta, da sétima, tá bom? Eu até coloquei o círculo aí para ficar mais fácil, de que é assim que acontece, tá bom? Só que a sétima trombeta, ou seja, as 7 pragas, elas... Estamos falando a mesma coisa, tá? Quando a gente fala da sétima trombeta e a gente fala das 7 pragas, a gente está falando dos mesmos eventos. Uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa está conectada com a outra. As 7 pragas, elas acontecem em tempo onde a porta da graça já se fechou, ou seja, não há mais tempo de salvação, tá? Assim como a porta da Arca de Noé se fechou, né? E as pessoas não puderam entrar mais na arca, depois quando começa a chover, quando começam as pragas, não tem como mais alcançar a salvação. A porta da graça se fechou lá no céu. Jesus não estará intercedendo mais pela raça humana, ok? Esse período será um período curto, provavelmente de 1 ano, segundo Apocalipse 18, versículo 8, que diz que as pragas cairão em um dia, e um dia em profecia é 1 ano. Tá? Algumas pessoas divergem dessa interpretação e falam que pode ser um período curto de tempo ao invés de 1 ano. Tá? Mas isso, independente de qualquer coisa, a gente sabe que vai ser realmente um período curto, seja 1 ano ou próximo disso, sim um período curto, o período das 7 pragas, um período onde que não haverá mais chances de arrependimento, de salvação, tá bom? Então há essa conexão entre as trombetas e as pragas, isso que estudamos na aula passada. Você que assistiu com certeza vai se lembrar do que eu acabei de mostrar aqui, tá? Vamos então à página 213, olha o que o pastor Hans Rondelli nos diz. É significativo que as séries das trombetas e das pragas estão arraigadas em uma visão específica do santuário. Qual que é a visão específica do santuário? Tanto as pragas quanto as trombetas. Apocalipse 8, 2 a 5, as trombetas, e Apocalipse 15,
o versículo 1, e do 5 ao 8 falam das pragas e do santuário. Tá? É uma introdução às pragas e está falando sobre o santuário. Tanto suas distinções como suas características comuns estão cheias de significado. Tá? Então, vamos lá. Antes de começar a derramar as trombetas, tá? A tocar as trombetas, né, sobre a terra, o que acontece? Em Apocalipse 8, de 2 a 5, João tem uma visão do santuário. Agora vamos a Apocalipse capítulo 16. Antes das 7 pragas que estão em Apocalipse 16, há uma visão novamente do santuário, em Apocalipse capítulo 15, tá? Isso conecta um assunto no outro, tá? Santuário antes das trombetas e santuário antes das pragas, ok? Além de ser só santuário, porque o santuário, as visões dos santuários acontecem ao longo do Apocalipse. Há características comuns entre esses dois eventos, tá? A gente já sabe que a 7ª trombeta e as 7 pragas, elas estão intimamente ligadas. As 7 pragas são o terceiro ai da 7ª trombeta, então elas estão conectadas. Além disso, nós vemos essa introdução com o santuário, tá? Com o assunto do santuário. Vamos continuar aqui. Então vamos a Apocalipse 8, de 2 a 5, que será o nosso aqui, talvez, assunto principal dessa aula de número 50. Você que está entrando aí agora, deixa o seu like, porque o like é importante para a nossa lista de presença. Para saber que você assistiu essa aula, deixa o seu like, tá bom? E também ajuda a divulgar as aulas para outras pessoas, você dando o seu like e comentando. Quanto mais comentário tiver aqui, é melhor, pessoal. Comenta bastante aí para o YouTube divulgar as aulas e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo aí, o conteúdo dos livros que estamos estudando. Então vamos lá, Apocalipse 8, de 2 a 5, é nos dito assim. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Eu não vou comentar muito essa visão, porque o Hans LaRondelle, na próxima citação, vai explicá-la. Deixa eu tomar uma água aqui. Mas eu vou falar aqui nesse momento de uma maneira, digamos, simples essa visão. Vamos lá, o que o João vê aqui? João vê 7 anjos que estão diante do trono de Deus no santuário do céu, tá? E esses anjos, é dado a eles 7 trombetas, tá? Vem agora um outro anjo, que não faz parte desses 7, vai ali junto ao altar, junto ao trono de Deus, e o que ele faz? Ele pega um incensário de ouro, tá? E ele oferece muito incenso com as orações do povo de Deus que está na terra ali sofrendo, tá? Que está sendo perseguido. Então ele oferece oração ali junto com esse muito incenso, tá? E aí o que ele faz? Ele pega então a fumaça do incenso, ó, diz assim, ó, que da mão do anjo subiu a presença de Deus, da fumaça do incenso com os corações dos santos. Essa é a primeira parte, tá? Primeiro momento da visão. Depois o que ele faz? O anjo pega o incensário, enche de fogo e atira sobre a terra. Então nós temos um incensário de ouro, tá? Onde ele oferece ali incenso com as orações do povo de Deus. E depois, em um segundo momento, ele enche o incensário de fogo e joga sobre a terra. Logicamente, essa é uma visão simbólica, tá? Ele não vai pegar lá e jogar sobre a terra fogo, assim, né? Senão a terra ia ser destruída, tá? Vindo do céu fogo sobre a terra, isso não faz sentido. É apenas simbólico. E ele atira a terra. E aí tem trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Eu vou falar um pouquinho mais disso no final da aula. E agora o Hans vai comentar isso. Então, o que nós temos aqui? Uma visão preliminar das trombetas. Antes das trombetas, o que nós vemos? Isso que acabamos de ler. Esse uso do incensário de ouro. E aqui o Hans vai dividir esses dois cenários. O que ele vai dizer? Há 2 cenários sucessivos nessa visão, que eu acabei de explicar. Um de oração intercessora com incenso ante o altar. Então, diante do trono, esse anjo aí, ele oferece incenso com as orações dos santos. Esse é o primeiro cenário.
Depois, em seguida, no segundo cenário, segundo momento, o que ele faz? Ele arroja, ou seja, joga fogo à terra por meio do incensário. Ele pega o incensário e joga sobre a terra cheio de fogo. Ok? 2 cenários, 2 visões, 2 momentos, né, na mesma visão de João. Tá? 2 atos, né, 2 ações. Ok? Terceiro ponto, a visão termina, né, a visão preliminar das trombetas, né, a introdução das trombetas, essa visão do santuário, tá? Em Apocalipse 8, 2 a 5, dizendo que houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Tudo bem até aí? Ok? Vamos prosseguir aqui. O Hans LaRondelle nos diz o seguinte, na página 213. As advertências das trombetas simbolizam os juízos atuais de Deus, que constituem uma advertência de juízos maiores que tem que vir. Muito importante essa declaração do Hans LaRondelle. O que o pastor Hans está falando aqui? Ele diz o seguinte, que as trombetas são juízos atuais. O que são juízos atuais? São juízos que acontecem durante a história da igreja cristã, tá? Desde os apóstolos até os nossos dias, tá? Tudo bem? Isso acontece nas 6 primeiras trombetas. São juízos atuais, juízos que estão aí acontecendo ao longo da história até no nosso tempo. E eles são, na verdade, uma advertência de juízos maiores. E quando acontecem juízos maiores? Na 7ª trombeta, que se desdobra, que se cumpre onde? Nas 7 pragas do Apocalipse. Ok? Tudo bem? É isso que o Hans está dizendo aí. E essa é uma interpretação muito coerente, muito sustentada aqui, conforme as aulas que estamos vendo aqui. Estou apresentando vários argumentos. Tá? Visão preliminar das trombetas. Então nós temos o santuário em Apocalipse 8 e 5, que nós acabamos de ler, tá? E o que acontece aqui, a principal parte? O anjo pega o incensário, enche de fogo e joga sobre a terra, de maneira simbólica. É bom que fique claro isso, tá? E aí há vozes, trovões, relâmpagos e terremoto. Quando a gente vai agora na visão da 7ª trombeta, tá? No início ali da 7ª trombeta, o que acontece? Que está lá em Apocalipse 11, tá? O que acontece ali na descrição de Apocalipse 11, 19, falando da 7ª trombeta, tá? Aqui nós temos uma introdução às trombetas em Apocalipse 8, e quando chega na 7ª trombeta nós vemos o seguinte, olha lá o texto aqui, Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. No seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Eu vou começar aqui falando dessa parte final. Na visão preliminar das trombetas, nós vemos trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Aqui na 7ª trombeta, a gente vê o quê? Relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grandes saraivadas. Praticamente os mesmos elementos, exceto o acréscimo de grande saraivada, chuva de pedras na 7ª trombeta. Só há esse acréscimo, mas trovões, vozes e relâmpagos e terremotos acontecem também aí na visão preliminar. Então isso conecta essa introdução à 7ª trombeta. Agora há um elemento interessante que eu gostaria de frisar neste momento, que é a respeito do santuário, tá? Na visão preliminar aí do santuário, em Apocalipse 8, versículo 5, nós vemos claramente aqui, o anjo ele pega um incensário, coloca fogo no incensário ali e lança sobre a terra. Tá? O incensário no santuário da terra, santuário terrestre, lá no Antigo Testamento, santuário judaico, né, israelita, o incensário ficava no lugar santo. E a Arca da Aliança ficava no lugar santíssimo. Então, entre a visão preliminar, que está em Apocalipse 8:5, e a visão da 7ª trombeta... desculpa, deixa eu coçar aqui meu olho. Estamos aqui, apesar de ser ao vivo, não estou ao vivo hoje, mas é gravado aqui, eu não posso ficar editando, senão não vai dar tempo de editar, tá bom, pessoal? Desculpem aí. Na 7ª trombeta, o que acontece? Nós vemos a Arca da Aliança na 7ª trombeta. Então nós temos que ficava no lugar santíssimo, como eu disse. Então claramente nós temos uma mudança de cenário, de local, nós temos uma evolução do lugar santo para o santíssimo entre a introdução das trombetas e a 7ª trombeta. Tá claro isso para você?
Por quê? Porque o incensário ficava no lugar santo e a Arca da Aliança fica no lugar santíssimo. Então há uma evolução no tempo, tá? Quando é que Jesus entra no lugar santo para interceder por nós? Ele entra no santuário, no lugar santo, quando ele sobe aos céus. Jesus morreu, ressuscitou, ficou aqui um período na terra, 40 dias na terra, depois ele vai aos céus e ele entra então no lugar santo. E o incensário é usado nesse momento que Jesus está no lugar santo. Então há uma transição, há uma evolução do santo para o santíssimo. Mas o que isso significa para nós de maneira prática? O Hans vai explicar isso. Ó. O foco de atenção mudou do altar celestial de incenso, em Apocalipse 8, até a arca do pacto de Deus, que no templo de Israel estava colocado no lugar santíssimo. Eu acabei de explicar para vocês isso. Essa sequência progressiva aponta ao dia da expiação no serviço do tabernáculo de Israel. Eu vou voltar aqui para você ver aqui então. Ó. Então, essa evolução do local do incensário até o local onde está a Arca da Aliança, ou seja, do santo para o santíssimo, o que indica esse momento da sétima trombeta? Ele tem uma relação com o quê? Com o dia da expiação. Tá? Então, no dia da expiação, o que nós víamos, o que acontecia no dia da expiação? Era o dia do juízo. Tá? Era o dia onde o povo de Israel era julgado, tá? Dos pecados que tinham cometido ao longo de todo o ano. Então, esse era o dia todo especial, era o dia da expiação, era o dia mais importante. Tá? Então, aqui na sétima trombeta, uma menção a esse dia da expiação. Ou seja, o que tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei de Deus. O que vai acontecer na sétima trombeta? Acontecerá também o derramamento das 7 pragas, que são o terceiro ai. As 7 pragas são juízo de Deus direto sobre a terra. Juízo relacionado com o quê? Com essa expiação. É juízo para aqueles que não aceitaram a expiação de Deus, que não aceitaram a salvação, que rejeitaram os mandamentos de Deus, rejeitaram a salvação que é em Cristo e decidiram seguir os seus próprios caminhos. Tudo bem até aí? Então, a Arca da Aliança é uma menção ao que acontecia na expiação. Então, uma progressão do incensário, do santo para o santíssimo. Momento de intercessão de Cristo ao momento da expiação do julgamento que há no livro do Apocalipse também. O Hans diz mais. A visão do templo onde aparece a arca, em Apocalipse 11, 19, se amplia adicionalmente em Apocalipse 15, do 5 ao 8. Opa, agora nós vamos ver aqui uma outra coisa. A gente já viu a relação da evolução, da introdução das trombetas até a sétima trombeta, nós vemos uma relação de incensário no lugar santo e a Arca da Aliança no lugar santíssimo. Agora a gente vai ver uma outra conexão entre a Arca da Aliança na sétima trombeta e o quê? E Apocalipse 15, do 5 ao 8, onde se descreve o ministério de juízo dos 7 anjos, que é a introdução ao quê? As 7 pragas do Apocalipse. Quando esses anjos derramarem suas taças da ira de Deus sobre a terra, a voz de Deus exclama desde o seu trono, feito está. Então vamos prosseguir aqui, para entender melhor isso. Então Apocalipse 8:5, como já vimos, diz no finalzinho ali do verso, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Quando nós vamos a Apocalipse 11:19, que é a sétima trombeta, tá? Apocalipse 8 é a visão preliminar que acontece antes das trombetas, é uma introdução ao assunto das trombetas, a gente vê trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Em Apocalipse 11:19, já na sétima trombeta, o que a gente vê? Relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Na sétima praga, tá? Na sétima praga agora, tá? Lá em Apocalipse 16:8, aqui que chega no momento já da volta de Jesus, né? Jesus já está vindo ali, porque Jesus vem na sétima praga, tá? Momento que antecede ali os minutos antes da vinda de Cristo, a gente pode dizer assim. Em Apocalipse 16:18, o que nós temos? Olha o que diz o texto. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Vejam que interessante. Nós vemos aqui os mesmos elementos, trovões, vozes e relâmpagos, mas existe uma diferença.
Na sétima trombeta e na sétima praga tem algo diferente, que a gente vai ver daqui a pouco, que são as saraivadas de pedras. Aqui, por enquanto, nesse verso 18 ainda não está. Eu vou mostrar o verso daqui a pouco, que vai dizer que na sétima praga está a grande saraivada. Mas, por enquanto, o que a gente vê aqui? Uma conexão entre os assuntos. Entre a visão preliminar das trombetas, a sétima trombeta e a sétima praga, tá? Por quê? Porque as trombetas e as pragas, elas têm uma ligação. A sétima trombeta se cumpre, se desenrola, se desenvolve nas 7 últimas pragas, em todas as sétimas. Conforme a imagem que eu mostrei aqui no início, o gráfico que eu mostrei no início, tá? O que o Hans comenta aqui na página 214? Essa descrição final, que eu acabei de mostrar, que essa comparação, se compara com Apocalipse 11:19, dando à sétima trombeta a mesma terminação como a que tem a sétima praga. Dessa maneira, as trombetas continuam nas últimas pragas. E tanto as trombetas como as pragas estão implantadas na visão do trono. Então, há uma conexão direta entre a sétima trombeta e as 7 pragas, tá? Como eu já falei aqui. E ambas as visões estão atreladas ao quê? A visão de Apocalipse 8, que fala do santuário. Tá? Então, Apocalipse 8 introduz as trombetas falando do santuário, depois na sétima fala do santuário, e nas 7 pragas também fala do santuário. Então, uma conexão entre santuário, trombetas e pragas. Agora vamos a tal chuva de granizo, tá? Ou saraivada de pedras, conforme diz algumas versões da Bíblia. Olha o que acontece aqui. Na visão preliminar, Apocalipse 5:8, tá? Ficou faltando aqui, 8:5, desculpem. Tem um erro aqui no meu slide aqui, mas é Apocalipse 8:5. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, tá? Em Apocalipse 11:19, já na sétima trombeta, acabei de ler agora há pouco, sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grandes saraivadas. Na sétima praga, sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e ocorreu grande terremoto. Também desabou do céu sobre os homens grandes saraivadas, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Então aqui no versículo 21 de Apocalipse 16, nós vemos também grandes saraivadas de pedras. Então o que acontece? Na visão preliminar das trombetas, não fala de saraivada de pedras. Fala de trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Ok. Na sétima trombeta, fala de relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e saraivadas de pedras. Então, a sétima trombeta e a sétima praga, elas estão conectadas, tá? Elas apresentam o mesmo cenário, tá? A sétima trombeta, ela se desenvolve, volta a falar, nas 7 últimas pragas. Então, o que nós vemos aqui lá no Apocalipse 11 é o começo aqui, essa introdução do dia da expiação, porque a sétima trombeta acontece ali dizendo que abriu-se no templo de Deus a Arca da Aliança. Então a gente vê o início do juízo, tá? E agora o que acontece? Nós vemos o final do juízo, onde vem a punição sobre os ímpios, que acontecem durante as 7 pragas. E a grande saraivada de pedras, que está na sétima trombeta e na sétima praga, elas mostram que há um elo, uma ligação entre esses dois assuntos. Sétima trombeta e as 7 pragas, em especial aqui a sétima. Ok? Então essa é a diferença aí e conecta os dois assuntos. Sétima trombeta e 7 pragas. Tá? É bom que fique claro aqui, eu vou repetir isso, tenho falado aqui várias vezes para as pessoas não se confundirem. Há uma relação íntima entre trombetas e pragas, mas não são a mesma coisa. Tá? As 6 primeiras trombetas, elas acontecem em tempo de paz, em tempo de graça, digamos assim, né? Em tempo de salvação. E a sétima trombeta, a última, ela não acontece mais em tempo de salvação, quando o quê? Cai as 7 pragas. Quando cai as 7 pragas durante a sétima trombeta, não há mais chance de salvação no meio, digamos assim, dessa sétima trombeta, quando começam a cair as pragas. Quando cai a primeira praga, não há mais chance de salvação. É um juízo de Deus direto sobre os ímpios que rejeitaram a graça, né, manifestada à terra. Tá bom? E essa chuva de granizo nos mostra aí, nos lembra o que? Chuva de granizo? Juízo, né? E a gente vai ver uma situação bem interessante aqui agora.
um comentário muito importante do Hans sobre chuva de granizo. Olha o que ele fala. Presta muita atenção nisso. Ó. As descrições da teofania final em Apocalipse 11, 19 e 16, 17 a 21 mostram o característico adicional de uma enorme tormenta de granizo, não incluída lá em Apocalipse 8.5. Por que não é incluída em Apocalipse 8.5? Porque na introdução às trombetas, ainda há chance de salvação. Até a sexta trombeta, ainda há chance de salvação. Então, por isso que ele não fala de granizo, porque essa chuva de granizo tem um significado. Qual que é esse significado especial? O significado deste acréscimo pode ver-se no fato de que o granizo era uma parte... Desculpem, tem um erro de português aí no ver-se, mas é por conta da tradução aqui do Google, que eu já peguei do livro assim, não resolvi alterar, tá? Deste acréscimo pode ver-se no fato de que o granizo era uma parte essencial das guerras santas de Deus contra seus inimigos. Jó 38, 22, 23 fala sobre isso. Contra o Egito, em Êxodo 9, 18 a 22, que também era inimigo do povo de Deus. Contra os amorreus, em Josué 10, 11. Contra os inimigos de Davi, em Salmos 18, 12 a 14. Contra o próprio Israel apóstata e rebelde, em Isaías 28. E contra Judá, em Ezequiel 13, de 11 a 13. Então percebam, chuva de granizo representam juízo direto de Deus. E, nesse caso, sem mais chances de salvação durante as 7 pragas. Por que não tem chuva de granizo durante as 6 primeiras trombetas? Porque ali ainda tem salvação. Quando chega aqui agora, na 7ª trombeta, durante a 7ª trombeta, quando caem as pragas e na 7ª praga, o que acontece? Chuva de granizo para marcar esse momento onde não há mais chance de salvação. Cai pedra sobre as pessoas e não há mais chance. E são pedras muito pesadas, que vão destruir edifícios, matar pessoas. Então isso mostra claramente que não haverá mais chance de salvação nesse momento. Então por isso que não tem granizo antes. Então há pessoas que interpretam as 7 trombetas e falam que ela acontecerá ainda no futuro, que ela ainda não aconteceu e tal, e a porta da graça já vai ter se fechado. Isso não é verdade. O que tem para acontecer é o elemento da 7ª trombeta nas 7 últimas pragas, tá bom? Isso é o que acontecerá. Por quê? Mais um argumento aqui. Não tem chuva de granizo nas 6 primeiras pragas. Não tem chuva de granizo. Chuva de granizo é juízo de Deus direto em momento em que não há mais salvação, não há mais intercessão. Nas 6 primeiras pragas ainda há intercessão lá no céu, e é isso que é apresentado na visão de Apocalipse 8. Por mais que ele pega o incensário e joga sobre a terra com fogo, isso não significa que não há mais salvação. Isso é simbólico. Ele está falando assim, olha, eu tô respondendo às orações dos santos. O que muitos não entendem em Apocalipse 8, de 2 a 5... é que esse jogar o incensário simbólico, ele representa a resposta de Deus às orações que estão sendo feitas lá no santuário. Não significa que a intercessão está acabando, não. Significa que Deus está respondendo às orações, à intercessão que há no santuário do céu. É uma resposta de Deus, é a permissão de Deus sobre coisas que acontecem na terra como resposta a essas orações. Tá? Vamos prosseguir aqui. A predição de Ezequiel de que Deus lutará contra Gog e suas nações aliadas, por sua ardente ira, com grande tremor sobre a terra, junto com impetuosa chuva e pedras de granizo, fogo e enxofre, está em Ezequiel 38, 19 e 22, é significativo. O cumprimento da última guerra santa que Ezequiel apresenta e que o Apocalipse explica como Armagedon, não terá lugar durante as 6 primeiras trombetas, e sim durante as últimas pragas. A predição que Ezequiel faz, lá a profecia que Ezequiel faz contra os inimigos do povo de Deus, que acontece com pedras de granizo marca esse momento do Armagedon, da guerra entre Gog e Magog, né? Dessa luta entre o bem e o mal, agora no momento final que antecede a vinda de Cristo. E isso não terá lugar nas 6 primeiras trombetas. Precisa ficar muito claro isso para nós. As 6 primeiras trombetas, elas estão acontecendo hoje, estão acontecendo no momento da era da igreja, né? Se desenvolve durante toda a era da igreja. As 7 últimas pragas ainda vão acontecer no futuro. Elas vão acontecer, mas as trombetas já. Tá? E a pedra de granizo, essa chuva de pedras, vai marcar esse momento. Tá? Isso é muito significativo. E
Qual que é a conclusão aqui da nossa aula 50 de hoje? O Hans LaRondelle nos diz assim: os juízos das trombetas revelam algo da paciência angustiosa de Deus com seus inimigos. O aumento gradual da intensidade dos juízos de Deus mostra a reticência divina para pôr fim ao tempo de graça. Há uma evolução das trombetas para as pragas. Quando a gente vai vendo ali quando a gente vê as 6 primeiras trombetas, há juízos que caem sobre a terra, tá? Só que quando a gente chega nas 7 trombetas, que se desenvolve, que se desenrola ali durante ela nas 7 pragas finais, nós vemos uma evolução. E essa evolução é como? Um período de ainda que tem chance de salvação, tem chance de graça, ao momento em que a porta da arca de Noé lá se fecha, e agora, digamos assim, né? E aí começam juízos maiores. Então, os juízos que caem sobre a terra hoje, eles têm uma intensidade, só que eles vão aumentando gradualmente durante a era das trombetas e chega ao seu ápice, né, ao seu auge, onde? Durante a 7ª trombeta, ou seja, nas 7 últimas pragas. E esse top, digamos assim, né, esse boom da intensidade dos juízos de Deus sobre a terra acontece na 7ª praga, onde na 7ª praga vai cair. Olha o que vai acontecer: vai ter terremoto, as ilhas vão se transportar de um lugar para o outro e vai cair pedra do céu. Pedra aí de quase 50 quilos, 40, 50 quilos essas pedras. Então percebam que há uma graduação, há uma intensidade de juízo de Deus, há uma evolução. Isso é muito interessante, muito significativo, tá bom? Então essa é a conclusão da aula de hoje, a aula de número 50. Se você entendeu a aula, compreendeu, vou pedir para você deixar o seu like aí, compartilhar para seus amigos e escreva no chat. Escreve aí no chat o que você entendeu, sua dúvida, né? Quem sabe eu não respondo e faço um outro vídeo para responder a sua dúvida. Então escreve aí se você compreendeu a aula de hoje, tá bom? E nós vamos estudar muito mais ainda as trombetas. As trombetas é um dos assuntos mais difíceis do Apocalipse, então ele requer de nós muita cautela, passo a passo, para a gente evoluir no conhecimento, tá bom? E é isso que a gente está tentando fazer aqui com as aulas do livro do Hans LaRondelle. Então, como eu disse, hoje a aula, infelizmente, não está sendo ao vivo. Na semana que vem eu volto ao vivo, tá bom? A não ser que aconteça algo muito extraordinário, né? Algo que me impeça, mas normalmente eu estarei aqui ao vivo como todas as aulas. E eu gostaria de agradecer de coração a você que tem participado aqui do canal, que tem curtido os vídeos, que tem compartilhado para seus amigos, que tem participado das aulas. E eu acredito que vocês estão aprendendo. Eu estou aprendendo muito com essas aulas, porque eu estudo o livro e passo para vocês. E isso tem sido muito enriquecedor para mim. Então agradeço de coração. Essa aula 50 hoje é uma aula comemorativa, né? Posso dizer assim. É uma aula de festa, porque é uma aula que eu estou grato a Deus muito no meu íntimo por ter alcançado essa marca. 50 aulas não é fácil, tá? São 50 semanas estudando, mais de um ano que estamos aqui, né? Estudando as profecias juntos nessa sala apocalíptica. E vou relembrar aqui você, ainda dá tempo, às 10 da noite eu vou fazer o sorteio, vou divulgar no grupo do WhatsApp, nas minhas redes sociais aí, vou divulgar o vencedor aqui do sorteio, tá bom? Então vou sortear o livro A Última Chamada, um livro todo especial, tá aqui na minha mão, vou mostrar aqui para vocês novamente, ó. Tem a imagem aqui do lado e aqui ao vivo o livro tá lacrado aqui, vou mandar para vocês o livro A Última Chamada, o livro do Bulhon, o livro ilustrado, tá? Então, ó, não perca a oportunidade. Preencha aqui, tá? Preencha aqui no chat, tem o link, tá? Para você, clica lá no chat, tem o link para você concorrer ao livro. Preenche seus dados, cumpra as regras, entra no grupo de WhatsApp que você vai estar participando aí do sorteio, tá bom? E o último recadinho é que essa aula eu vou enviar no grupo de WhatsApp, tá bom? O PDF dela, todo o material aqui que eu usei na aula, os gráficos aqui, tudo mais, vai estar disponível para você. Vou mandar em PowerPoint e PDF para não ter nenhum problema. Você vai conseguir abrir no seu celular, no seu computador, tá? Então entre no grupo do WhatsApp, manda toda semana. Só lembrando, o grupo não tem bate-papo, tem gente que entra e às vezes sai porque acha que vai ter bate-papo, interação, não tem. Existem outros grupos por aí com interação, com bate-papo e então esse não tem, tá bom? Então é só para mandar o material, o conteúdo das aulas, tudo bem? Então que Deus te abençoe. Se você quiser ajudar nos nossos sorteios aqui dos livros,
Tem aqui o Pix, aqui meu Pix, tá? Tá no meu nome mesmo, é um número de celular. Você pode ajudar com qualquer valor para patrocinar aqui os sorteios, tá? O dinheiro não é para eu gastar em nada, tá? Por enquanto estou conseguindo pagar minhas contas. Não sou rico, mas estou conseguindo pagar minhas contas. E aí, por não ter muito dinheiro, preciso que vocês me ajudem aí nos sorteios, tá? Então, se vocês puderem ajudar com qualquer quantia, ficaria agradecido por isso, tá bom? Se não puder ajudar, não tem problema, a gente continua aqui nas nossas aulas normalmente, tá? O livro é só para incentivar o estudo das profecias. Que Deus abençoe a cada um aqui e até a próxima segunda-feira que eu vou voltar aqui e estarei ao vivo às 8 horas da noite para a nossa aula de número 51. Que Deus te abençoe e não se esqueça, Jesus está voltando. Grande abraço.